Aqui, né, para a nossa conversa agora com Gabriel Gracia, que está chegando aqui com a gente, analista da Guide Investimentos. Gabriel, muito obrigada aí pela sua presença, seu tempo, seja muito bem-vindo. Obrigado a todos, um grande prazer estar aqui. Obrigada. Gabriel, até aproveitando essa... Pode falar. Pode falar, perdão. Não, imagina. Aproveitando aí que a Débora trouxe esse panorama, inclusive lembrando, né, aí do resultado do Bradesco, eu queria até falar um pouquinho mais sobre este número, né? O Bradesco reportou aí lucro de 7 bilhões no segundo trimestre, o banco também cresceu sua margem financeira, carteira de crédito, patrimônio líquido. Entender a sua análise, né? Eu sei que é um case que vocês acompanham bastante, que você trouxesse a sua análise aí sobre esse resultado. Sim, Bradesco é uma empresa que a gente acompanha. O lucro realmente veio acima do que era esperado pelo mercado, 3% acima, até poderia dizer que veio um lucro em linha. Porém, o que desanimou o mercado quanto ao papel foi a questão da inadimplência mesmo, que veio bem acima do que estava sendo esperado. Então, a inadimplência teve um crescimento ano contra ano de mais ou menos 1 ponto percentual, o que é bem representativo para os bancos. Basicamente foi isso que acabou puxando. Apesar disso, o resultado de seguros foi muito bom e foi um dos grandes motivos para esse lucro expressivo de 7 bilhões que o Bradesco teve nesse trimestre. Inclusive, né, você tocou aí nessa questão da inadimplência, também queria aproveitar e puxar aqui uma outra questão. A gente, né, vê esse cenário de alta de juros, inflação aí sempre acaba realmente trazendo certa cautela até para os bancos como um todo por conta desse ponto aí muito bem colocado, né, na inadimplência, né? Queria que você trouxesse aí, né, um pouco mais a sua visão, se isso realmente pode trazer consequências até, né, daqui para frente, para a reação do papel, ou especificamente você acha que pode ser uma reação hoje aí dessa queda pontual por conta disso, ou as pessoas também podem começar a entender, né, estamos subindo os juros, aqui no Brasil já deve estar quase perto do seu final do ciclo, mas por um lado acende esse sinal aí de alerta, muito bem que você colocou dessa inadimplência. Qual que é a tua visão, né, sobre isso? O Bradesco pode acabar realmente, né, sofrendo mais por conta desse cenário econômico? Então, tudo vai depender de como a inflação vai reagir quanto a esses juros em patamar mais elevado. Se a inflação começar a vir a cair mais para frente, então provavelmente a inadimplência do banco acabe melhorando, principalmente que o segmento principal que cresceu para o Bradesco foi o segmento de pessoa física, com um foco muito grande para cartão de crédito, que é uma linha que tem um pouco mais de risco. Então acabou trazendo esse nível de inadimplência um pouco mais alto e pode continuar subindo se a inflação não colaborar, né? Se não tiver uma queda da inflação, realmente pode vir a continuar aumentando a inadimplência. Porém, o que tudo está indicando agora, dado o patamar mais elevado de juros e dado esse ciclo já em nível mais avançado de todo os juros, né? Principalmente no Brasil, a nossa expectativa é que daqui para frente tenha uma melhora na questão da inadimplência e o lucro do Bradesco continue expandindo, apesar de uma carteira de crédito um pouco mais estável, de crescimentos não tão grandes. Queria mudar aqui um pouco de assunto, né? Trazer um pouco para a gente repercutir aí sobre os dados do payroll, né? Que saíram agora há pouco, mostrando essa força do emprego lá nos Estados Unidos. Muitos analistas estão aí realmente com um receio por conta, né? Exatamente de uma possibilidade de um aperto até maior do Fed já na próxima reunião. O receio dos muitos analistas também é tanto lá nos Estados Unidos quanto também na Europa, né? Que estejam aí, talvez, de repente, a um passo, né, de ter uma até recessão. Bom, a gente sabe que, por um lado, essa retração, com a retração da economia, né, pode impactar também bastante a questão do setor dos bancos. Mas queria entender aí uma análise, né, sua, se você acha que isso também pode trazer alguma consequência para as empresas brasileiras, né? Apesar da reação ser lá, a gente sabe que os mercados como um todo reagem, né, também num dado como esse de hoje do payroll. Como que você vê, né, possíveis consequências para as empresas brasileiras? Isso acaba pressionando o Banco Central brasileiro a aumentar, né, as taxas de juros. Isso acaba afetando a economia como um todo, tanto na concessão de crédito, não só por parte dos bancos, mas na parte da economia. Então acaba tendo, como posso dizer, um dinheiro disponível um pouco menor para o mercado e pode acabar puxando a bolsa, né? Fora que o apetite de risco acaba diminuindo um pouco, principalmente por causa dessa remuneração maior de ativos com risco mais baixo, então a bolsa acaba perdendo
um pouco a atratividade. Basicamente é isso que pode acontecer com uma subida de juros lá. Porém, na nossa visão hoje, a gente está num nível mais avançado do ciclo e o Brasil não acaba aumentando tanto juros quanto está acontecendo hoje nos Estados Unidos. Ainda falando, né, sobre este tema e principalmente trazendo o case do Bradesco como um exemplo, a gente sabe que o setor de seguros dentro do Bradesco, aí do banco especificamente, é bastante forte. O resultado veio, inclusive, até acima da expectativa, né? Qual a avaliação sobre o segmento, né, a parte ali de seguros do banco? Quais projeções que você acaba enxergando aí para o segundo semestre? O segmento de seguro, principalmente na parte de vida e patrimonial, acaba sendo muito beneficiado por causa desse receio mesmo da economia no momento de mais deterioração, no momento de inflação mais alta. Então, como os seguros acaba pegando aquele prêmio que é recebido pelos seus segurados, investindo normalmente a taxas de mercado, a indexadores, então acaba que taxas em patamares um pouco mais elevados acabam beneficiando esse setor como um todo, o setor de seguros, principalmente com uma sinistralidade um pouco mais baixa, como vem acontecendo desde vamos dizer assim, do arrefecimento da pandemia. Então, no caso de Bradesco, como você disse, foi uma surpresa muito positiva. A parte de seguros foi um dos grandes drivers para o crescimento do resultado e acabou levando o resultado do Bradesco para esse sentido acima das expectativas. Então, na nossa visão, a gente espera que continue um nível mais alto, principalmente que a descida dos juros provavelmente vai começar esse ano, mas vai ser um pouco mais forte no ano que vem. Então isso vai acabar beneficiando porque as taxas vão continuar em patamares elevados. Então o setor de seguro provavelmente continue performando bem, principalmente esses seguros que têm uma sinistralidade menor, como é o caso de vida. Já que a gente está falando em seguro, não dá para não perguntar, né, sobre a Porto Seguro, inclusive, né, também divulgou o resultado, lucro ali, 80% até menor do que o segundo TRI. Queria entender, na sua visão, se a empresa está sofrendo aí impactos referentes às indenizações e custos, né, no reparo dos veículos. Como que você avalia exatamente o case e perspectivas aí para a empresa? O resultado, principalmente o lucro líquido da Porto Seguro, foi bastante abaixo do que o mercado estava esperando, lembrando que extremamente a receita veio muito acima do que era esperado. Então, assim, foi mais a questão da sinistralidade, principalmente no core job deles, no negócio principal deles, que é o negócio de veículos. Então, o negócio de veículos teve uma sinistralidade acima do que era, não só do que era previsto, mas do que estava sendo precificado na receita, em toda a questão do prêmio dos seguros da empresa, e isso acabou batendo muito no resultado final da Porto Seguro. Então, assim, a nossa expectativa hoje é que o preço dos carros continuem em níveis elevados, o que acaba dificultando, o que acaba elevando esse nível de sinistralidade. Então, isso continuando elevado, a sinistralidade também continua elevada e vai acabar diminuindo cada vez mais o lucro. Porém, na minha visão, hoje, com esse resultado bem acima, eu espero que a Porto Seguro precifique de outra forma, precifique já considerando essa sinistralidade mais alta e consiga compensar e trazer um lucro um pouco melhor nos próximos períodos, mas como é o negócio principal deles, na minha visão ainda vai continuar muito difícil esse ano para a Porto Seguro. Enquanto a situação dos semicondutores, dos carros não se normalizarem, o preço das peças também não se normalizarem, se estabilizarem, a gente espera que a Porto Seguro continue tendo um nível de sinistralidade um pouco maior e continue performando em questão de lucro um pouco pior. Já nos outros segmentos da Porto Seguro, o resultado foi bom, principalmente no segmento de vida, questão do carro fácil, que é um novo produto, questão de aluguel de carros, da Porto Seguro. E a gente espera que esses segmentos continuem ganhando mais representatividade na receita total da empresa, porém a parte de veículos ainda vai acabar sendo o calcanhar de Aquiles, vamos dizer assim, para Porto Seguro. Tá certo, Gabriel. Quero agradecer, muito obrigada pela sua presença, pelo seu tempo. Estamos sempre aqui de portas abertas. Muito obrigada.
Muito obrigado. Tchau, tchau.